Olá, amados. Um bom dia para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. E para você que vai assistir à noite, uma boa noite. E para você que vai estar agora ao vivo conosco, uma boa tarde para vocês. E que a presença do Espírito Santo possa falar profundamente ao coração de todos nos dias de hoje. E que vocês possam entender o que eu quero transmitir através dessa palavra aos nossos corações. A importância da palavra de Deus para decidir o que somos. É a palavra do Senhor Jesus que é a fonte de vida. É a fonte que nos fortalece a cada manhã. E a gente prestando atenção nos dias, principalmente nesse período político, nós vimos muitas coisas que feriu, magoou a muitas pessoas. Tanto de uma parte quanto da outra. Tanto da esquerda e quanto da direita. Que são as palavras bonitinhas que estão usando. Estamos prestando atenção e observando que a igreja se dividiu nesse período político. Líderes irresponsáveis que conseguiram trazer uma mensagem de divisão para a igreja do Senhor Jesus, entre a esquerda e a direita. E aonde foi que a igreja entrou nisso? Porque pregaram mensagens literalmente de ódios, de contenda, de discussão. Pregaram mensagens que o Senhor Jesus não ensinou. Jesus nunca ensinou a igreja ficar dividida. Jesus nunca ensinou a igreja partida no meio. E o que nós vimos nesse período político foi uma igreja dividida entre a esquerda e a direita. Sendo que a igreja do Senhor Jesus é uma só. Escolhas pessoal são minhas. Escolhas é sua. E ninguém tem nada a ver com a tua escolha. Eu aprendi desde o início, quando eu comecei a votar, que o voto era algo secreto. Algo que cada um dava para quem achava ele melhor. Agora virou, através da internet, algo muito nojento. Aonde se criou uma discórdia entre dividindo família, dividindo pessoas. O da esquerda diz que quem vota na direita não vai para o céu. Aí vem o da direita ou da esquerda, seja quem for, diz que aquele não vai para o céu. E essa mensagem hoje tem a ver com a igreja primitiva. Com a igreja primitiva. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios, no capítulo 3 de Coríntios, que a igreja estava numa discórdia tremenda. Uma briga tremenda entre eles. Causou uma divisão na igreja. Lá em 1 Coríntios 3 diz que a igreja estava entre uma divisão entre Paulo, Silas e Pedro e Apolo. Essa divisão estava atrapalhando o crescimento da igreja do Senhor Jesus. E nesse momento, Paulo teve que entrar em atividade. Explicar para a igreja que a igreja não era nem de Paulo, nem de Saulo, nem de Silas, nem de Pedro, nem de Joaquim, nem de Manuel. E o que a gente viu nesse período político é isso.
estava dando a entender que há duas igrejas. A igreja da direita e a igreja da esquerda. Pastores que estavam defendendo literalmente os seus interesses pessoal, que conseguiram irresponsavelmente fazer essa divisão. Criar essa divisão que não existe. A igreja é única. A igreja é uma só. A igreja, ela é absoluta. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. E eu não sei por que criaram esse obstáculo no meio da igreja. Eu não sei por quê. Querido, eu estou no Evangelho, só para você entender. Desde 1986. Já disse aqui que eu iniciei na Universal. Amo a Igreja Universal. Porém, a minha visão é o contrário do que eles pensam. E eu não queria ficar lá sendo uma pedra de tropeço. E todo esse período que eu estou dentro do Evangelho, eu nunca vi pastor nenhum fazer um culto de doutrina para se falar de política. Porque política não é uma coisa do diabo. A política, ela é de Deus. O problema está sendo a maneira que os homens estão conduzindo isso, que se tornou uma politicagem. Aí no período político, vem pastor falar de política. Por que não ensina nos cultos de doutrina verdadeiramente o que é política? O que é a política? Nós tivemos grandes homens dentro da política. Nós tivemos Josué, um homem que foi político. José, a Bíblia diz que José foi governador lá no Egito. Tivemos Daniel, que se tornou governador em Babilônia. Político, tivemos o grande rei Davi. Foram homens que tiveram na frente de nações, lideraram nações, foram governador de estados, província. A política é de Deus. Mas o que a gente viu nesse período, nesse ano político que passou, que já é passado, não foi política. Nós vimos politicagem. Nós vimos baixaria. Nós vimos líderes religiosos, pastores, trazendo contendas, ao invés de trazer mensagens esclarecedoras. Agora, cadê esses homens para botar a cara nas redes sociais e dizer: erramos? Cadê esses homens para ser homens? Antes de ser homem de Deus, você tem que ser homem com caráter. Porque caráter não se conquista dentro da igreja. Caráter você não vai ter porque tu aceitou Jesus. O caráter tem que ser homem para ter caráter. Errei. Isso é um homem de caráter. Falhei. Isso é caráter. O erro foi meu, a falha foi minha. Cadê? Tu não encontra. Agora cada um se esconde. Cada um vai para dentro das suas lideranças. E o povo fica nessa divisão, sem saber o que fazer. E lá na igreja de Coríntios, no capítulo 3, no versículo em diante, vai contar a história de 1 Coríntios. Um povo dividido. Aí Paulo diz: vocês não são de Saulo, vocês não são de Pedro, vocês não são de José, vocês não são de Joaquim, vocês são de Cristo. A igreja, ela é de Cristo. A igreja é uma instituição que pertence a Cristo, a noiva do Cordeiro. Entenda isso, eu estou trazendo aqui
para você entender essa narração, o início dessa palavra, dessa oratória, para você entender o que é a igreja. A noiva imaculada do Senhor Jesus. E agora eu vejo pessoas individuais que foram contaminados por mensagens dizendo que não aceita a esquerda ou a direita, seja quem for, que não são crentes, que não vai para o céu. Quem é você e quem sou eu para dizer que vai para o céu? Eu fico imaginando, amado, Pedro convivendo nesse século. Fico imaginando um homem que negou a Cristo. O galo cantou, ele disse: eu não conheço. Em nenhum momento Jesus sequer o julgou. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, vai lá e dá a Pedro liderança. Vai e pastoreia minhas ovelhas. Tu imagina nos dias de hoje se Pedro estivesse vivendo aqui? Ah, amado, a internet ia estar assim: Pedro pilantra, Pedro sem vergonha, Pedro não presta, Pedro traiu, Pedro é Judas. Tu imagina? O erro pode ter sido cometido, mas dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não cabe nem a mim, nem você, e nenhum pastor tem poder para isso. Se você não tem o que falar, não tem o que escrever, cala a tua boca. Mas não fica implantando semente de ódio. Não fica implantando rancor, discórdia. Cala a sua boca se você não tem o que falar. Pensa antes de escrever, antes de magoar, antes de ferir. Depois é fácil, amado, vir para a internet, como fizeram, coitado, com o povo nordestino. Aí depois me vem pessoas: tô aqui para pedir desculpa, que sei que eu... Ei, as palavras têm poder de matar. As palavras têm poder de destruir. Quem é você para dizer quem vai morar no céu? Você imagina Pedro. Pedro já estava no inferno, ó, pela igreja de hoje há muito tempo. Pedro não seria nem pastor, quanto mais ser um camarada respeitado como ele é pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai e pastoreia minhas ovelhas, porque você me provou que me ama. Agora imagina aquele homem lá na cruz. Coitado, amado, daquele homem da cruz. Aquele pecador pervertido, assassino. Ele lembra e diz assim: Senhor, quando entrares no paraíso, se lembra de mim. Jesus falou para ele: ó, meu amigo, hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. E aquele que blasfemou ficou lá. Aquele homem pecador virou e disse assim: Senhor, eu pequei contra ti. Virou pro amigo dele, tipo assim: cala a boca. Nós estamos aqui porque merecemos. Agora esse aí não. Esse é santo. Esse é puro. Esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas nós dois somos assassinos. Somos perversos. E Jesus falou para ele, tipo assim: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Tu vais estar comigo hoje, ainda hoje, no paraíso. Não foi nenhum bonzinho, não. Nenhum mocinho, nenhum herói. Não foi nenhum homem letrado. A Bíblia diz que ele era um malfeitor. E ele reconhece que Jesus estava ali, mas não merecia. Porque a cruz era para marginal. A cruz era para pessoas que não prestavam. Mas Jesus estava lá. E aquele homem olhou para Jesus e não viu Jesus nas mesmas condições dele.
Ele olha para Jesus, mesmo estando os três nas mesmas condições físicas, humanamente falando, no mesmo patamar. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Ele reconhece Jesus como santo. Reconhecer Jesus agora dentro da igreja é mole, amado. Eu quero ver você ir lá na Cracolândia e dizer para aquele camarada usuário de crack, ou como diz a sociedade, um cracudo, desprezando, e dizer para ele: nós somos iguais. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, olha que fé. Ele não era pastor, ele não era presbítero, ele não era evangelista, ele não era missionário, ele era um ladrão, um malfeitor. Jesus virou para ele e disse assim: meu amigo, hoje, ainda hoje, nesse exato momento, na minha ressurreição, tu vais estar comigo no paraíso. Que linda essa palavra. Pedro nega, vai pastorear. Aí me vem meia dúzia de crentes dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem és tu, amado? Quem és tu para isso? Quem sou eu? É por isso que eu botei aí na mensagem: eu não sou nada e nada somos. É o tema desta tarde de hoje. E eu vou botar o óculos aqui porque eu quero ler a mensagem do porquê você está na presença do Senhor. Do porquê você ainda está na presença de Deus. Está no livro de Lamentações, no capítulo 3, 21 em diante. Diz assim: disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe por que eu estou aqui, amado, nessa manhã? Simplesmente por causa da misericórdia do Senhor. Irmã Odete Silva, sabe por causa de que a senhora está aqui nessa tarde de hoje, aliás? Por causa da misericórdia do Senhor. Irmão Renan de Oliveira, sabe por causa de que você está aqui? Por causa da misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Aí me vem aí meia dúzia de santarrão na internet dizer quem é crente e quem não é crente, quem é salvo e quem não é salvo. É impressionante. Impressionante isso. Meia dúzia de religiosos que com certeza, se fosse na época, iriam gritar: salta Barrabás e matam Jesus. São verdadeiramente religiosos, porque se fosse cristão não faria isso, pregaria a misericórdia. Aí você pode ir lá, mas lá em Romanos também diz no capítulo 8 que o Senhor é fogo consumidor. Ninguém está dizendo que não seja, mas eu estou aqui dentro da lei. Jeremias lembrando que eles estavam em cativeiro. Esse povo aqui estava em cativeiro por causa da desobediência. Porque desobedeceram a Deus. Então eles foram morar em cativeiro. Deus permitiu e tratou com eles lá dentro do cativeiro a realidade. A Jeremias olha e diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar boas recordações.
Eu lembro, talvez eu possa aqui trazer uma metáfora de Jeremias dizendo, metáfora, uma parábola, para depois você não dizer, o pastor, não, metáfora. Eu posso imaginar Jeremias dizendo assim para o povo, lá dentro do cativeiro: vocês lembram de quando nós cultuávamos ao Senhor? Vocês lembram de quando nós adorávamos ao Senhor? Porque nós criamos imagens, porque nós criamos idolatria, porque nós começamos a julgar, porque começamos a nos sentir mais santos do que os gentios. Mas calma, povo. Vamos lembrar dos cultos. Que culto gostoso. Vamos lembrar dos manjares que nós oferecemos ao Senhor, dos holocaustos que nós oferecemos ao Senhor, das ofertas pacíficas, das ofertas voluntárias. Vamos lembrar dos cultos de agradecimento. Aí o povo traz aquele renovo, e o Senhor diz, aí Jeremias diz assim: me alegro porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso na lei. E essa misericórdia do Senhor vai prevalecer para Pedro, para aquele homem da cruz. Você imagina esse povo aí que gosta de julgar, criticar, levando até ele uma mulher pega em ato de adultério, considerado por muito uma prostituta, que a Bíblia não diz que ela era uma... A Bíblia diz que ela foi pego no ato de adultério. Mas vamos trazer essa metáfora que ela fosse uma prostituta, levando até o povo que gosta de julgar, os santarrão da vida, os donos da verdade. Aquela mulher seria apedrejada. Aquela mulher com certeza seria morta. Sabe por quê? Porque não iriam usar de misericórdia contra ela. Mas Jesus, sabiamente, escrevendo na areia, olhou para cada um que estava ali, escreveu de novo, pensou, e o povo já querendo arremessar a pedra para matar aquela mulher. Jesus olhou para eles e disse assim: ei, vocês que não têm pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que as pedras caiu, deve ter caído até no pé de alguém, mano. Alguém sentiu dor ali, que quando largou aquela mensagem de impacto, eles esperando que quando Jesus abrisse a boca, falasse alguma coisa e dissesse que prevalece a lei de Moisés, pode apedrejar ela. Mas Jesus não fez prevalecer a lei de Moisés. Jesus fez prevalecer a misericórdia. E disse para aquele povo: lance a pedra. Para de julgar. Para de criticar. É um povo com uma hipocrisia tão grande que não dá para entender. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aquela mulher olha para Jesus, triste porque ela sabia que tinha cometido um erro, abatida. Jesus olhou para ela e disse assim: cadê os seus acusadores? Todo mundo se foi. Jesus falou para ela: nem eu te condeno, vai e não peque mais. Olha só que mensagem linda. Agora vem aí fulano, cicrano, Bertano das redes sociais, pastores de grandes igrejas, líderes de milhões de pessoas, dizer quem vai para o céu e quem não vai. Coitados. Coitados deles. Eles tinham que vir agora e se retratar e pedir perdão ao povo.
por ter causado tamanha discórdia, por ter causado divisão na igreja. Que isso, pastor? Sim, a igreja está dividida. E reino dividido não prospera. E essa palavra tinha que chegar ao alcance de muita gente. Compartilha com esses, sabichão aí, os donos da verdade, os donos da salvação, para ver se eles se arrependem enquanto é tempo. Pode mandar eles vir para cá. Tem argumento, tem palavra, tem Deus para eles. Esse sabichão aí, os donos da mídia, os donos do que eles pensam ser os donos do evangelho, é a misericórdia do Senhor. É por isso que nós respiramos mais um dia. É por isso que Pedro chegou a pastor. É por isso que aquele homem, aquele malfeitor, foi perdoado dos seus pecados. É por isso que aquela mulher, considerada em ato de adultério, foi liberta. Eu não vou nem falar da prostituta Raabe. Uma palavrinha básica que usou muito nessa campanha política. Impressionante. Princípio familiar. Aí você viu um montão de adúltero falando de princípio familiar. Você viu um montão de pedófilo, um montão de pedófilos com hipocrisia. Se tu tá julgando eles, não. Se continuar na prática, vão continuar sendo o que eu falei. Mas se arrepender verdadeiramente, serão novas criaturas. Homens que vivem com 3, 4 mulheres falando de bom princípio. Princípio de quê? De traição? De honestidade? De deixar de ser honesto? Princípio de quê? De pedofilia? De assédio sexual? Princípio de quê? Usaram muito essa palavra linda, princípio. Muito. Mas o amor nunca prevaleceu no meio desse povo. O amor nunca teve com eles. A hipocrisia sim, mas o amor não. O amor não. São palavras lindas, porém praticadas. E nós estamos vendo nesses dias atuais que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Isso aqui foi profetizado aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E nós já estamos aqui há quase 2000 anos pós-Cristo, ou mais de 2000 anos. Essa mensagem que prevalece até o dia de hoje. Essa mensagem aqui que Jeremias fala aqui no livro, ela prevalece até o dia de hoje. Misericórdia. Quer princípio? Use de misericórdia. Então fica aqui essa palavra nos nossos corações, amor. Que vocês possam entender, compreender que não somos ninguém sem a misericórdia de Deus. E que Deus possa abençoar vocês nessa linda tarde. E que o Espírito Santo possa fazer morada no coração de vocês. Que haja misericórdia com o teu próximo. Que não seja hipocrisia. Que haja. Que venha ter entre nós, entre a igreja, harmonia. E não divisão. Não essa contenda que nós estamos vendo. Que possa haver entre a igreja princípio. Amar o próximo.
e não julgamento. Quem sou eu e quem é você para dizer quem vai para o céu e quem não vai? Compartilha aí, faça chegar esse vídeo a mais pessoas. Aquela pessoa que se sente santo. É a misericórdia do Senhor. Eu posso ser santo por causa da misericórdia. Eu sou santo porque a misericórdia do Senhor habita em mim. Um dos maiores pregadores pós-Cristo, o protestante, o homem que fez a reforma, Martinho Lutero, ele disse assim: quando eu olho para mim mesmo, eu me vejo perdido. Mas quando eu olho para Cristo, eu acho a solução. Eu acho a esperança. Quando eu olho para Cristo, eu encontro a salvação. Ei, se você olhar para si mesmo, você não tem condições nem de se levantar da cama. Mas quando tu olha para Cristo, a tua vida, o teu casamento, o teu relacionamento é salvo por causa da misericórdia. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos orar? Pedir a Deus que entre na tua casa, no teu lar, na tua família. Aí no lar da nossa irmã Odete, do nosso irmão Renan, da nossa irmã Irani, que Deus possa abençoar vocês. Nos demais que vão ouvir essa mensagem. Soberano Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Mestre dos mestres, Soberano Senhor. Nesse momento eu entro na tua presença, simplesmente por causa da tua misericórdia. E por causa da sua misericórdia, é a causa de eu não ter sido consumido. Sou um pecador, falho. Olhando para mim, Senhor, eu não vejo salvação. Mas quando eu olho para Ti, a Tua misericórdia me salva. Então nesse momento eu quero entregar nas Tuas mãos minha vida, minha casa, minha família. Aqueles que habitam dentro desse lar, nesse terreno aqui. Meus pais, minha mãe, meus irmãos, família da minha esposa. Toma nas tuas mãos, Senhor. Todos. Os irmãos da minha esposa, o pai, a mãe, nas tuas mãos, Senhor. Receba nas mãos do Senhor nossa família como uma oferta para Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha família como a primícia. A primícia para o Senhor. Aqueles que estão distantes, desviados dos Teus caminhos, que possa retornar. E eu quero entregar, Senhor, cada um deles nas mãos do Senhor. Minha filha, Ana Beatriz, meu genro, minha esposa Elane. Esta casa nas Tuas mãos, Senhor. E agora quero te pedir, Senhor, segundo a Tua misericórdia, pela família brasileira. Não há como eu citar nomes, são muitas pessoas. É 18 mil pessoas nessa página. Eu cometeria uma ingratidão. Mas famílias que estão passando pela adversidade, por tribulação, por guerra, por tempestade, por discórdia. Famílias que estão passando pela a desunião política que desuniu a família. Que estão passando problemas financeiros, familiar. Que o Senhor possa restituir essa família, essa casa. Que o Senhor venha restituir esses filhos que estão na droga.
essa filha que está na droga, na prostituição, estes jovens que abandonou a casa e foi parar em uma cracolândia. Essa mãe tem chorado, esse pai tem chorado de joelho pelo retorno do filho pródigo. Meu Deus, tem sido uma destruição tremenda dentro dos lares. Tem sido uma destruição tremenda nas famílias, Senhor. E nós aqui preocupados com coisas banais. Quantos lares que já foram destruídos pelas drogas, pela bebida. Quantos pais, quantas mães que estão vivendo uma vida de alcoólatras, que destruíram os seus lares por causa da bebida. Tem sido, Senhor, uma grande destruição, um demônio nos lares, o álcool. Porém, não é contestado, porque há uma liberdade. As drogas vêm destruindo as famílias há muitos e muitos anos. Oh, Espírito Santo do Senhor. Mas tu pode fazer dentro deste lar agora morada, que a tua misericórdia possa alcançar esse filho que se desviou do caminho do Senhor. Só o Senhor pode trazer de volta segundo a tua misericórdia, Pai. E abrir as comportas do céu e derramar sobre essa família sem medida tuas bênçãos. Espírito do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita agora os hospitais do INCA. Essa pessoa, meu Pai, que está ali em um tratamento de um câncer. Essa pessoa que está ali, Senhor, à procura da cura. Mas nós sabemos que o câncer, Senhor, é uma doença infernal. Muitas das vezes, Senhor, causada pelo cigarro, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, porque não consegue liberar perdão. Isso vai remoendo e vai causando uma ferida. E esta ferida vai causando um câncer, Senhor. Então visita o hospital do INCA. Ali o Pedro Ernesto, Senhor, que muitas pessoas fazem também tratamento de câncer. Senhor, toma esses hospitais nas tuas mãos, as diretorias que trabalham ali. Toma, meu Pai, Deus, que faz tratamento ali, que está se recuperando a cada manhã por causa da tua misericórdia. Minha mãe, Senhor, também que faz tratamento nos hospitais públicos, que tem sido uma bênção por causa da tua misericórdia. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos todas as famílias que precisam desses órgãos públicos. E por isso eu quero entregar na mão do Senhor os nossos futuros governantes. Às vezes não concordar não significa não orar por eles. Eu quero orar, Senhor, pelo nosso futuro presidente, ainda que não seja minha vontade, mas sendo o Senhor, por causa da tua misericórdia, por causa da tua vontade, ele vai sentar naquela cadeira. O que o Senhor tem a tratar conosco, eu não sei, mas há um propósito. Mas que ele venha fazer um governo digno, Senhor, olhando para a nação. Agora não adianta mais, Senhor, gritar, não adianta mais jogar pedra. Tá lá. Agora o que eu tenho que fazer é orar para que ele possa cuidar da saúde, da educação, do transporte, do lazer. E acima de tudo, Senhor, que ele venha ter sabedoria dada por ti. E quem sou eu para julgar, Senhor, a tua vontade, o teu querer?
ainda que não seja uma vontade absoluta, mas permitiu. O Senhor permitiu que isso acontecesse. E é aí que nós vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Como o Senhor vai falar conosco. Mas eu oro com a esperança que possa ser um governo abençoado por Ti, Senhor. Toma nas mãos do Senhor, ainda que não seja a minha vontade, mas foi a Sua, Pai. Por isso eu entrego nossos governantes, conforme diz a Tua palavra, nas Tuas mãos, Senhor. Também quero Te pedir para aqueles homens que estão ali no presídio. Eu sei que para muitos já me falaram que isso é em vão, que isso é inútil. É inútil pregar para traficante, é inútil pregar para pessoas dentro da Cracolândia. Já ouvi muito isso, mas já ganhamos muitas almas, Senhor. Tanto dentro de um presídio como fora. Através da oração. Eu sei que ali dentro tem muitos escolhidos do Senhor. Ali tem pastores. Ali tem evangelistas. Eu sei que os olhos carnal vão me julgar por isso. Mas ali tem. Então eu entrego nas mãos do Senhor, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, assim como foi Paulo de Tarso. Este homem era um perseguidor chamado Saulo, que destruiu e matou muitos cristãos. Mas, Pai, o Senhor teve misericórdia dele e transformou ele de um assassino a um pregador da Tua palavra. Então entrego nas Tuas mãos aquele povo que estão ali dentro, considerado não somente pela sociedade, mas pelas leis brasileiras, um assassino, condenado por ser um assassino, mas que pode se transformar uma nova história de grandes pregadores, missionários e missionárias, levando o evangelho nas favelas, nas vietas, nas Cracolândia, para falar de igualdade àquele povo que ali está sofrendo. Então por isso eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, essas famílias que estão ali, lutando pelos seus filhos, essas mães, essas guerreiras, que vão todos os dias orar, e vão sempre às visitas no presídio, pelos seus filhos. Toma nas Tuas mãos essas guerreiras, essas mulheres que não abandonam seus filhos. E que eles possam se libertar e ser livres da prisão. Porque a Tua palavra diz lá em Isaías 61, que o Senhor vem libertar os cativos da prisão. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. E amém. E amém. Então, queridos, que fica aí essa palavra. Eu agradeço a todos que participaram, no nome do Senhor Jesus. Essa mensagem, eu vou publicar ela lá no meu canal, Pastor Marcelo Dias, porque ainda estou aprendendo. Então você que pode e quer nos seguir, ou se inscrever, né? Melhor assim lá no meu canal, nos seguir lá também. Mas é Pastor Marcelo Dias orando por você. É só entrar lá no YouTube e nos seguir. Deixa lá uma mensagem. Deixa lá, Pastor Marcelo, ora por mim. É lá no YouTube, meu canal, tá? Então que Deus possa abençoar vocês. E nos segue lá. Divulga essa mensagem. Passa para as pessoas. Faça essa mensagem chegar a esta nação. E somente com a ajuda de vocês. Se cada um compartilhar com um grupo, 10 amigos, 3 grupos, nós vamos ter essa mensagem rodando as redes sociais. E lembra que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E amém.